Sabíamos que a situação da Rússia tinha piorado. Economicamente, Putin passou mais de 4 anos prejudicando a economia russa, ao forçar o foco no industrialismo militar, sacrificando tudo exceto petróleo, gás e armas. Não sabíamos que a situação na Rússia estava tão ruim que o colapso econômico soviético parecia um piquenique. Neste momento, algo está acontecendo na Rússia que não vemos há 30 anos. E qual é a resposta do Kremlin e do Banco Central? Canibalizar o dinheiro russo até o ponto em que a pessoa comum vai pagar os olhos da cara pela guerra de Putin. As forças russas vacilam no campo de batalha, mas o maior dano ocorre internamente, com a população mostrando a Putin que perdeu a confiança. Veja como os consumidores russos estão lidando com seu dinheiro agora para entender nosso ponto. Não é bom do ponto de vista do Kremlin. Em um relatório de 8 de junho, a Euromaidan Press revelou que os russos sacaram cerca de 5,2 bilhões de dólares em dinheiro vivo de suas contas bancárias em maio de 2026. Bilhões saem dos bancos russos e vão para os bolsos das pessoas. Esse número é importante, pois representa o maior fluxo de saída de dinheiro em um único mês já registrado na Rússia, desde que o Banco Central passou a manter registros em 1995. O que acabamos de ver é um recorde de 30 anos em saques de dinheiro em maio. E isso não é um caso isolado. É o auge de um padrão que vemos na Rússia há meses. Em seu próprio relatório de 8 de junho, a United 24 Media revela que 14,8 bilhões de dólares em notas russas foram adicionados à circulação desde janeiro, o que equivale a uma média de 2,96 bilhões de dólares sendo retirados dos bancos russos todo mês em 2026. E, surpreendentemente, maio nem é o pior mês do ano para a Rússia. Maio de 2026 só tem o recorde dos últimos 30 anos entre todos os meses de maio registrados. Em abril, os russos sacaram impressionantes 9,2 bilhões de dólares de suas contas bancárias. Março também não ficou muito atrás de maio, já que 4,1 bilhões de dólares saíram do sistema bancário russo e foram parar nos bolsos dos russos. Estamos vendo uma fuga de dinheiro em espécie como não ocorria desde o início da pandemia de Covid-19. E isso é um indicativo de algo que Putin nunca quis ver. Os russos comuns perderam completamente a confiança no sistema bancário deles. Sinceramente, é difícil culpar o povo russo pelo que fazem agora. No básico, o sistema bancário russo não torna tão atraente manter dinheiro em contas de poupança. Apesar da taxa básica de juros da Rússia ser alta, em 14,5%, os bancos oferecem rendimentos tão baixos em poupança que guardar dinheiro nessas contas é quase inútil. As famílias estão optando por guardar dinheiro em espécie porque esse dinheiro não rende quase nada quando é colocado em uma conta bancária. Mas há mais do que isso. Por trás do problema dos juros, há uma situação crescente que impacta todo o setor bancário russo. Em 17 de maio, o Kyiv Post publicou um artigo revelando que o sistema bancário da Rússia está em situação crítica. Citando dados do Centro Pró-Kremlin de Análise Macroeconômica e Previsão de Curto Prazo, ou CMACP, o veículo revelou que os ativos tóxicos e inadimplentes em todo o setor bancário da Rússia ultrapassaram 10%. Isso é importante porque exceder esse limite por 3 meses seguidos basta para o FMI declarar uma crise bancária sistêmica em um país. Bancos estatais russos tentam ocultar esse problema crescente. Esses ativos problemáticos e calotes são ocultados por programas artificiais de reestruturação de empréstimos, criados para aparentar que os bancos estão financeiramente mais fortes do que realmente estão. Empréstimos corporativos inadimplentes são mascarados, evitando até agora corridas bancárias que poderiam paralisar instituições financeiras. Mas essas corridas estão próximas. Os números falam por si. Não é só o volume de saques que está deixando o Banco Central da Rússia em pânico. O CMACP afirma que a liquidez corporativa está tão baixa que quase metade das empresas registradas na Rússia relata graves atrasos nos pagamentos de parceiros, dificultando o pagamento de seus empréstimos. Um castelo de cartas foi montado aqui e um tornado se aproxima dele. Estamos presenciando o início de uma possível corrida bancária que pode durar meses. Bilhões sendo sacados dos bancos é ruim. Se esses saques se concentrarem em bancos específicos nesse volume, veremos instituições financeiras inteiras colapsarem na Rússia. Russos comuns e até donos de empresas estão assustados, e eles têm motivo para isso.
Além da situação dos bancos russos, as pessoas temem perder suas economias pelo risco de colapso bancário e pelo maior controle do Kremlin sobre as finanças. Até a internet está desempenhando um papel. Putin pede mais cortes na internet para supostamente combater drones ucranianos, mas, na verdade, busca reduzir o compartilhamento de evidências do sucesso da Ucrânia nas redes sociais. Milhões de russos frequentemente se veem passando horas e às vezes dias sem acesso às suas contas bancárias. A história vai além disso. A Rússia se prepara para dilapidar um dos instrumentos financeiros mais sagrados do país para continuar financiando a guerra. Os russos não querem ser surpreendidos pelo truque do Kremlin, mas ainda não chegamos a esse ponto. Além dos russos quererem ter mais dinheiro em mãos para lidar com despesas imediatas que talvez não consigam cobrir caso Putin decida aleatoriamente que eles não terão acesso à internet por um dia, as pequenas e médias empresas da Rússia também estão sacando o máximo de dinheiro possível do sistema bancário. O Banco Central da Rússia percebeu essa tendência. Ele afirma que essas empresas tentam se adaptar às novas regras fiscais de 2026, que permitem ao Kremlin arrecadar mais dinheiro das companhias já prejudicadas pelas ações de Putin na economia russa. Se essa tendência continuar, diz o Banco Central, muitas das pequenas empresas da Rússia acabarão operando na economia paralela. O que isso significa é que um número crescente de empresas começará a contornar o sistema tributário da Rússia, passando a operar de forma não oficial e aceitando apenas dinheiro em espécie, para não terem que pagar os níveis absurdos de impostos que Putin está exigindo para manter sua invasão à Ucrânia. Existem motivos claros para tantas pequenas empresas fazerem isso, além da questão tributária. Impostos mais altos são agravados pela baixa demanda, preços altos e a primeira contração econômica da Rússia desde 2023, informou o Moscow Times em 15 de maio. O impacto desse coquetel letal foi o fechamento de 209 mil pequenas e médias empresas na Rússia durante o primeiro trimestre de 2026, o que representa um aumento de 9% em relação ao ano anterior. Varejo, alimentação e salões de beleza são os setores mais afetados entre pequenas e médias empresas da Rússia, segundo o veículo. Esses são todos negócios que podem operar com pagamentos em dinheiro. Ficamos nos perguntando quantos desses estabelecimentos fechados, na verdade, apenas migraram para a economia paralela da Rússia. Segundo o relatório da IntelliNews de março, acreditamos que alguns desses negócios que faliram podem ter feito essa mudança. A publicação afirma que a economia paralela no setor de beleza aumentou 65,9%. No setor de reparo de veículos, a Rússia registrou uma expansão de 69,5% e houve um crescimento da atividade da economia paralela de 58,6%. No setor hoteleiro russo, para Putin, cujo sucesso na invasão da Ucrânia é tudo, o fato de tantos negócios estarem deixando a economia oficial russa é um pesadelo. Cada empresa da economia paralela deixa de pagar impostos ao Kremlin, provavelmente tirando milhões ou até bilhões de dólares do caixa de guerra de Putin. Mas o que o líder russo pode esperar? Ele só piorou ao aumentar o imposto sobre valor agregado de 20% para 22%. Além disso, as frequentes quedas de internet impostas pelo Kremlin dificultam a criação de um ambiente de negócios estável para empresas que talvez nunca pensaram em operar só com dinheiro. O descontentamento aumenta enquanto a Rússia limita o uso de Telegram e WhatsApp. Ao incluir as quedas de conexão, como os meses de cortes parciais de internet em Moscou no primeiro trimestre de 2026, ocorre o colapso total da confiança no sistema financeiro russo. Tudo se resume à confiança. O povo e as empresas da Rússia já não confiam nos bancos, por isso sacam dinheiro em ritmo recorde. As empresas claramente não confiam no Kremlin, pois são obrigadas a suportar o custo financeiro da guerra iniciada por Putin. O Kremlin e os bancos estão insatisfeitos e se unindo para tentar impedir que russos e empresas continuem agindo como estão. Antes de aprofundarmos, este é The Military Show, trazendo o quadro completo, não só manchetes. Inscreva-se para acompanhar os desdobramentos da guerra na Ucrânia e o declínio da sociedade russa. E o Banco Central da Rússia está tentando impedir as retiradas em massa de dinheiro de qualquer maneira que puder. Segundo a Euromaidan Press, em 1º de junho, o Banco Central impôs novos limites a saques em caixas eletrônicos para tentar controlar o uso do dinheiro pelos russos.
As novas regras permitem aos bancos russos rastrear todos os saques em dinheiro dos clientes. Qualquer saque considerado suspeito, o que aparentemente inclui múltiplos saques em um curto período de tempo ou grandes saques após longos períodos de inatividade, pode levar ao bloqueio ou suspensão das contas até que uma revisão seja feita. Muito inteligente da sua parte, Banco Central. Vocês têm uma crise de confiança se espalhando por todo o setor bancário russo, enquanto as pessoas estão preocupadas em perder o acesso ao próprio dinheiro, e a solução de vocês é ameaçá-las justamente com a perda de acesso ao dinheiro delas. Parece que os bancos tentam se auto-sabotar ao querer controlar desesperadamente o que seus clientes fazem. Aqui vemos a estabilidade do sistema bancário sendo priorizada em vez das necessidades dos consumidores e empresas russos. Isso não deve terminar bem. A dissidência e desconfiança que causaram saques recordes em 2026 devem crescer conforme o Banco Central mostra controlar mais o dinheiro das pessoas do que elas. Quanto ao Kremlin, ele está buscando exercer controle de uma forma muito mais insidiosa. Não surpreende que empresas russas estejam migrando para a economia paralela, considerando as condições impostas por Putin a quem não serve a máquina de guerra. Mas a resposta do Kremlin a uma crise que está fazendo com que ele arrecade menos impostos do que acredita que deveria estar recebendo, pegou todo mundo de surpresa. O Kremlin está atacando as aposentadorias. Vai sacrificar os idosos e quem está se preparando para o futuro para sustentar o apetite insaciável de Putin por dinheiro para a invasão à Ucrânia? Em 8 de junho, a United 24 soltou a bomba em um relatório. O governo russo iniciou a criação de uma lei para transferir automaticamente as economias de aposentadoria de milhões de russos para um novo programa. Claro, esse programa é administrado pelo Estado, o que significa que os russos que trabalham não terão escolha sobre como o dinheiro que estão economizando para o futuro será investido. Não é um programa pequeno. Se o Kremlin alcançar seu objetivo, 37 milhões de russos classificados como investidores silenciosos terão seu dinheiro transferido. Especificamente, aqueles que ainda não escolheram um fundo de pensão privado e cujos ativos estão atualmente no Fundo Social da Rússia, vão ver seu direito de escolha ser retirado. Por que o governo russo faria isso? Ao notar que cerca de 41,1 bilhões de dólares estão sob gestão do banco estatal Vneshekonombank, VEB, entende-se o motivo. Claro, tudo isso está sendo apresentado como algo positivo por Igor Shivalov, que é o chefe do VEB, e não vê motivo para que a criação de um novo fundo controlado pelo Estado, que permite que os tentáculos do Kremlin se aprofundem ainda mais nas economias de pensão, seja um problema. O grupo VEB terá acesso a mais recursos financeiros para operar, incluindo economias de longo prazo e fundos de pensão dos cidadãos, podendo investir esses ativos em projetos tecnológicos modernos, segundo o Moscow Times, afirmou o chefe do VEB. Que vago! Nos perguntamos o que significa projetos tecnológicos modernos. Temos certeza que não é só um eufemismo para a indústria de defesa russa. Há muitos projetos de tecnologia moderna em um país que, segundo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, ocupa o 73º lugar em insumos de inovação e o 55º em resultados de inovação no mundo. Sarcasmo à parte, o ministro das Finanças da Rússia, Anton Silianov, já apoiou o projeto de lei, indicando que Putin deseja sua aprovação. Silianov diz que liberar os fundos do Fundo Social da Rússia pode servir de base para poupanças de longo prazo. Isso pode representar bilhões entrando na bolsa local, que desabou após perder investidores estrangeiros com a invasão de Putin. Isso não vai gerar confiança. Os fundos de pensão vão sustentar a bolsa, que atingiu o menor nível desde outubro em 9 de junho. Esse é um mercado que parece oscilar de acordo com a possibilidade de ser declarada paz com a Ucrânia. Sempre que Putin diz não à paz, que é literalmente toda vez que o assunto surge, o mercado de ações russo despenca. Não é exatamente o investimento mais seguro para as aposentadorias de 37 milhões de pessoas. Também seríamos negligentes se não citássemos que a Rússia destinou 146,4 bilhões de dólares, ou 39% do orçamento, ao setor militar nos primeiros 9 meses de 2025. Isso é 4 vezes o gasto registrado em 2021. E veio acompanhado de uma queda nos gastos sociais, que levou o investimento da Rússia em seu próprio povo ao menor nível dos últimos 20 anos, segundo a United 24 Media. Então, tente adivinhar quais indústrias o VEB apoiará com o novo plano de usar fundos de pensão russos para comprar ações.
Não brinque, você não precisa de 3 palpites. A Rússia tenta novamente controlar o dinheiro das pessoas para financiar uma guerra que já custou bilhões e custará ainda mais. Enquanto Putin se recusa até a cogitar que talvez a guerra que iniciou não termine com uma vitória russa inevitável. Isso é a canibalização dos ativos financeiros de russos e de empresas russas para financiar a guerra. Enquanto Putin se esconde em seu bunker e aproveita sua riqueza, seu governo mutila a população do país. Pedro está sendo roubado para pagar Paulo. E agora vemos paralelos interessantes entre a Rússia atual e a União Soviética na época de seu colapso econômico. Vamos analisar esse colapso. Segundo a Investopedia, o colapso econômico da União Soviética se deveu à agitação política e social, queda na produção industrial e escassez crescente de bens de consumo. A agitação é bastante evidente na Rússia de 2026. A retirada de bilhões de dólares dos bancos russos mostra que a população perdeu a confiança nas instituições financeiras que sustentam a economia do país. Repressão à internet e controle do dinheiro para financiar uma guerra impopular não indicam estabilidade política. Em um relatório de 9 de junho, a reportagem observou que o Instituto de Pesquisas russo, o Centro Levada, revelou que 62% dos russos entrevistados querem o fim da guerra na Ucrânia. As medidas financeiras que estão sendo implementadas para garantir a continuidade da guerra vão totalmente contra o que o povo russo deseja. Então, essa é a agitação política e social que está fervendo por baixo e se aproximando de explodir. As outras duas questões estão ficando mais claras de se ver. No setor de produção industrial, praticamente todos os setores, além daqueles que servem ao complexo industrial militar na Rússia, estão enfrentando dificuldades. Os setores de defesa e energia não reinvestem receitas na Rússia. O dinheiro financia a máquina de guerra de Putin. O crescimento esperado do Produto Interno Bruto, ou PIB, da Rússia em 2026 já foi rebaixado de 1,3% para 0,4%, segundo o Moscow Times, o que basicamente significa um ano de estagnação. A Intel News acrescenta que o índice de gerentes de compras do setor industrial da Rússia, da S&P Global, ajustado sazonalmente, ou PMI, ficou em 48,8 em maio. Isso é um aumento sobre os 48,1 de abril. Mas qualquer PMI abaixo de 50 indica contração na manufatura. E a Rússia tem ficado, na maioria das vezes, abaixo ou às vezes em 50 desde o início de 2025. Portanto, é seguro dizer que a produção industrial está em declínio na Rússia. A escassez de produtos ainda não afeta totalmente o consumidor, mas está se aproximando. Na Crimeia ocupada, estamos começando a ver corrida para comprar combustível e mantimentos, já que a estratégia da Ucrânia de prejudicar a logística russa na retaguarda ocupada está dificultando para a Rússia manter a península e seu povo abastecidos com o que precisam. Dentro da própria Rússia, a inflação dos alimentos está dificultando para os russos comuns, que já enfrentam problemas com a economia do país, conseguirem pagar pelo básico. O preço das batatas aumentou 167% entre 2024 e 2026. O leite está 59% mais caro e o pão aumentou 45%. A inflação alta está dificultando o acesso a alimentos nas despensas russas, pois as pessoas compram menos, mesmo sem faltar produtos nas lojas. Se a crise econômica soviética levou à queda da Rússia, Putin agora repete o papel de chefe e prepara o mesmo cenário. Os sinais estão todos aí. A Rússia não está à beira do colapso econômico, mas com bilhões saindo de um sistema bancário frágil e o Kremlin e o Banco Central ignorando o povo para manter a guerra, esses problemas tendem a piorar. Falta confiança e as pessoas estão guardando dinheiro em espécie. O enfraquecimento da Rússia já começou, e o processo de canibalização que acaba de começar só vai acelerar isso. A culpa é da mentalidade de curto prazo de Putin. O presidente russo parece acreditar que vencer na Ucrânia resolverá todos esses problemas magicamente. Mas Putin está errado. Ganhe ou perca, o pós-guerra na Ucrânia será pior para a Rússia, pois a economia em colapso se soma às grandes consequências geopolíticas dos atos de Putin. Quer saber mais? Assista ao nosso vídeo sobre o futuro da Rússia. Se gostou, inscreva-se no The Military Show para mais conteúdo sobre o colapso interno do país. Obrigado por assistir.